rapidamente e sucintamente são estas as conclusões destas 8ª e 9ª avaliação pelo FMI. Vamos à análise com a ajuda de José Gomes Ferreira. Aparentemente não há assim grandes novidades no sentido de nos deixarem muito satisfeitos, a não ser esta, e eu destaco aqui, é basicamente dizer que já batemos no fundo. Portanto, daqui só pode melhorar, é isso? É a leitura do relatório do FMI, dos autores do relatório, que são precisamente os responsáveis da missão, e aponta para um destaque daquilo que são os sinais positivos em várias frentes: produção industrial, exportações, índice de confiança económica, por aí fora. Os últimos que temos vindo a assistir nos últimos dias e semanas dão-lhe destaque, mas dizem, atenção, isto não é sustentado, ou é preciso fazer mais para que seja sustentado. Há outras notas positivas, como por exemplo o FMI considerar que Portugal conseguirá pagar não só a dívida ao próprio Fundo Monetário Internacional, como sabemos 28 mil milhões de euros, será no final do programa, como também responder aos compromissos em relação a amortizações e pagamentos de juros nos próximos anos. 2 pontos, o relatório diz: a dívida é sustentável, desde que se faça tudo o que está previsto, obviamente. Nem tudo é mau. Nem tudo é mau, mas depois há os riscos. Começamos a olhar aqui para tudo o resto e as grandes ideias. Transforma-se aqui numa ideia generalizada de que a austeridade é para se manter para lá de 2015, sim. Que há uma tentativa de baixar ainda mais os salários, pelo menos é esse o conselho que tem sido dado ao governo português, pelos vistos não tem aceito. Cada coisa com o seu peso relativo dentro do próprio relatório. O FMI não diz nada de absolutamente novo quando refere que a austeridade é para continuar, porque isso é o que está combinado e não é com o FMI. É mais com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, com as instituições europeias, porque a partir de 31 de maio do ano que vem, o FMI deixa de estar no programa de assistência, portanto, não, acaba o programa de assistência e deixa de estar como financiador oficial de Portugal ao abrigo de um programa de assistência. Mas há aqui um número novo ou não? Estes 3.400 milhões? Sim, há uma formulação nova. A matéria não é nova, mas a formulação é nova. Aliás, a conta é nossa. Fizemos ali a conta somando exatamente o que são 2 pontos percentuais do PIB, 1 ponto percentual, que são 1.650, grosso modo 1.700 milhões de euros, porque o PIB há de crescer um bocadinho. Em 2015, 1.700 milhões de euros, e anos seguintes, mais 1.700 milhões de euros, acrescentando eu que é só um ano seguinte, é 2016. Porquê? Porque a Comissão Europeia e o BCE já nos disseram, e nós comprometemos, aliás, há um documento que é assinado por Portugal, que é um compromisso, de no final de 2016 haver um déficit estrutural de apenas 0,5% do produto interno bruto português. Apenas 0,5%. Para lá chegar, é preciso que o déficit nominal, por assim dizer, vá reduzindo. E é preciso fazer esse acerto adicional de contas, que é de 1.700 milhões de euros em 2015 e outro tanto a seguir, que há de ser em 2016. A nossa conta são 3.400 milhões de euros, que é a interpretação do que o FMI diz, 2 pontos percentuais do PIB, um em cada ano. Ou um em 2015 e o outro nos anos seguintes. O assustador é o que é que isto significa? Pois, essa é a questão. Isto é um desafio político. Porque se agora é tão difícil, o próprio relatório está cheio de referências ao facto de não ter sido fácil chegar a este conjunto de medidas que levem aos 4% de déficit em 2014, refere várias vezes que existe risco de divisão dentro do próprio governo, existe oposição política, existe risco de dissensões dentro do próprio governo, porque eles chamam fadiga fiscal. Que é outra coisa, que é a fadiga da austeridade, que é o excesso da austeridade, dito por palavras nossas. Mas a questão é que o FMI diz que se tem que continuar a fazer. Mas alerta para esses riscos todos. Só que o objetivo já nem é o FMI que o define, já foi definido por nós junto da Comissão Europeia. E, portanto, o que eles fazem é quantificar, dizendo há 2 pontos percentuais do PIB que vocês têm de corrigir. O grande desafio não é só ao Governo. Atenção. É ao Governo e à oposição que quer ser Governo. Como é que vão resolver isso? Porque o compromisso nem sequer é com o FMI. É internacional, é com a União Europeia, com as instâncias europeias. E isso lança uma discussão política. E dá asa que depois, em termos de discurso para a população, a maioria diga precisamos daqui de consensos. E o Primeiro-Ministro também diga isso, o Presidente também diga isso. E alguns partidos de esquerda digam consensos, mas consubstanciem isso. Portanto, dá a tal discussão partidária. Mas o problema é que lá está escrito claramente. Vocês comprometeram-se a chegar a 0,5% de déficit estrutural. Depois há outra coisa, enfim, para não ser tudo negativo, há uma outra coisa, se me permites, que é o FMI acha que nós vamos conseguir pagar a dívida ao próprio fundo e responder às solicitações dos credores internacionais. Diz que há risco de regresso aos mercados a partir de 2014,
Por isso é necessário haver alguma forma de ajuda das instâncias europeias. Eles não escrevem claramente, mas programa cautelar, mas fica lá chama qualquer coisa do género. Tem que pedir um programa cautelar, portanto, que é como a Irlanda vai fazer. Andamos todos aqui com muita diplomacia, ou melhor, anda o governo e andam as instituições oficiais a evitar falar nisso. Nem os mercados se assustam já com essa ideia. Mas toda a gente já sabe, é daqueles segredos mal guardados. E eles dizem que isso tem que ser feito porque há riscos de regresso pleno a mercado. Atrevo-me até a dizer que é preciso, se calhar, continuar nesse programa cautelar por mais 2 ou 3 anos. De qualquer forma, sublinham que Portugal vai conseguir pagar uma montanha ou 2 montanhas de dívida em 2014. Uma é logo em junho, que são 6 mil milhões de euros, e a outra em outubro, que são 7,8 mil milhões de euros. E o FMI destaca no relatório que Portugal já tem quase o dinheiro todo para isso. Eu recordo, já tinha referido isso aqui, recordo que o ministro anterior, o anterior ministro das Finanças, Vítor Gaspar, quando saiu, deixou em depósitos à conta do Tesouro mais de 12 mil milhões de euros, entre financiamentos de curto e médio prazo, para resolver este problema, ou parte deste problema. E, portanto, o FMI vai reconhecer, vão, sim senhor, conseguir pagar estas 2 montanhas de dívida em 2014. Os riscos vêm depois. Isso é simpático, de facto, mas há aqui outras coisas que mexem eventualmente com o Orçamento do Estado do próximo ano. Esta vontade, por exemplo, na reforma do IRC, que também tem aqui uma nota, onde o FMI tem receios que a baixa de receita ponha em causa essa reforma do IRC. Não é só o receio de que baixa a receita, porque eles já sabem que vai acontecer. E, aliás, também temos destacado muito esse efeito. O FMI exige mesmo que haja medidas em 2015 para compensar essa baixa de receita, porque será um problema para o Orçamento de Estado em 2015. Porque em 2014 não se vai fazer sentir a menor receita por causa da baixa nominal do IRC. Porquê? Porque o aceite e os pagamentos são feitos no ano seguinte sobre o exercício do ano anterior. E, portanto, em 2014 o Estado estará a receber segundo a taxa de 2013 e segundo o que foi faturado e ganho em resultado líquido em 2013. O problema põe-se em 2015. Mas o FMI vai mais longe. Vem dar razão. Imagina, o FMI não é propriamente de uma matriz, ou pelo menos quem faz este relatório não é propriamente de uma matriz mais de esquerda, vem dar razão aos críticos de esquerda que dizem que a baixa do IRC serve para ajudar grandes empresas e as pequenas nem por isso beneficiam. Nomeadamente as da energia. Tal e qual. Há um economista que é mais de esquerda, que é José Silva Lopes, como se sabe, fez esse percurso mais à esquerda, e na generalidade a esquerda diz isso, e eu pessoalmente também tenho essa opinião. Esta baixa do IRC vai ajudar mais as grandes empresas em setores não transacionáveis, como na área da energia, se temos as próprias produtoras de eletricidade, e outras, e no setor financeiro e grande distribuição, empresas que movimentam muito dinheiro e que têm lucros, têm facilidade de fazer lucros, é a expressão que vem neste relatório, e as outras não têm lucros e, portanto, não vão ser muito beneficiadas. Aliás, depois tem um agravamento que é os carros de serviço vão pagar, os pagamentos por conta das PMEs vão aumentar muito e, portanto, há aqui uma dualidade que eu acho que o FMI faz muito bem destacar e que eu também não concordo muito bem que isto seja feito. Há também assim. Aqui um pequeno puxão de orelhas, ou um aviso, se calhar é mais no sentido de aviso nesta fase, que tem a ver também com o Orçamento do Estado, que é, se não houver a tal redução de salários e indenizações por despedimento, será difícil que o país melhore a competitividade. Sim, isso tem mais a ver com as condições de competitividade da economia em geral. É uma ideia que o próprio relatório do FMI insiste em escrever. É o staff do FMI que diz que tem que baixar mais os salários, mas o próprio relatório é curioso que diz assim, o governo português não concordou e disse-nos claramente que achava que não é pela via dos salários que se ganha a competitividade. É curioso vir no relatório, porque a maneira de fazer este relatório já é diferente dos relatórios iniciais. É interessante. Depois há uma outra coisa que deve preocupar em termos sociais, e essa sim tem a ver com o orçamento diretamente. É o relatório do FMI de dar como adquirido. É que nem sequer questiona. E é indireta a formulação que lá vem. É dar como adquirido que os cortes nos salários e pensões são exatamente para ficar, são permanentes. O FMI assume isso. E diz que estes cortes são estruturais, são para ficar. Quando a Ministra das Finanças vem dizer aos portugueses, aliás, disse em entrevista aqui na SIC, disse no Parlamento muitas vezes, que os cortes de salários e pensões são temporários sem data para serem levantados. E, portanto, há aqui um choque de opiniões e de formulações em que o FMI dá por adquirido que será assim. José Gomes, vamos continuar a olhar para esse relatório, vamos dá-lo ao longo da tarde e prestar atenção mais por nós, vamos ter ocasião ainda lá mais para o final da tarde de voltar e dá muita coisa para ler. Certamente. Obrigado pela tua primeira análise. Voltaremos certamente ao longo da tarde a este relatório que vai fazer e vai marcar a atualidade.